Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, este vídeo eu tenho certeza que vai mexer com você. Meus irmãos, esse testemunho desta jovem que vocês estão acompanhando do meu lado, ela teve um arrebatamento de espírito, escuta, vai ouvindo, foi levada aos céus e, meus irmãos, são 53 minutos que te prendem, que deixam você vidrado, você não pisca, meus irmãos, porque você quer saber o desfecho, o que aconteceu, e o final vai te estremecer. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você tem aí algum questionamento em relação à morte, em relação ao inferno, em relação ao céu, em relação ao que acontece após esta vida aqui nessa terra. E nesse vídeo, meus irmãos, você vai ter aí uma pequena noção do que acontece. Essa jovem, meus irmãos, ela teve um arrebatamento de espírito muito significativo. E vocês vão ouvir que algo, meus irmãos, muito impactante. Ela chega na porta do céu, na entrada do céu, dois seres tremendos, meus irmãos, ela presencia e algo tremendo acontece ali. Eu quero que vocês acompanhem até o final. Vocês vão ouvir algo extremamente espetacular. Eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionado, eu fiquei vidrado, eu não pisquei. E quando eu vi, meus irmãos, já tinha passado 53 minutos, porque você não viu o tempo passar, porque você quer saber o que aconteceu. É algo impressionante, meus irmãos. Eu peço a vocês, assistam até o final, vocês não vão se arrepender, meus irmãos, não vão mesmo. É algo que você quer saber, é algo que o seu interior quer saber. E eu tenho certeza, isso vai mexer muito com você, meus irmãos. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato, porque eu tenho certeza vai mexer com o seu emocional. Eu sou auxiliadora Lima, sou pedagoga e pastora evangélica. A minha experiência EQM foi no ano de 2004. E devido a um ritmo muito intenso de trabalho, poucas horas de descanso, o meu corpo físico já vinha dando alguns sinais, e no trabalho, em alguns momentos, eu sentia dores de cabeça muito fortes, ao ponto de não conseguir trabalhar. E isso me levou a procurar médicos para fazer alguns exames. Descobri o que eu tinha, né? E nos afastamos um pouco do trabalho e começamos a fazer alguns exames, tomografia, eletroencefalograma, procurei um neurologista, porque realmente as dores de cabeça eram muito fortes ao ponto de eu não conseguir levantar da cama, não conseguir fazer nada, não conseguir me alimentar. E por conta disso, nós nos afastamos através de atestado médico e ficamos de repouso em casa. Os exames deram normais, então eu me afastei e fiquei de repouso em casa. Eu tenho 3 filhos e as crianças estavam em casa nesse período e eu fiquei descansando, repousando, tomando alguns analgésicos, mas nada grave, nada que os exames tivessem detectado algo mais grave nesse sentido. E nesse dia eu lembro muito bem que eu estava deitada de repouso no quarto e as crianças estavam na sala assistindo TV e eu levantei para ir ao banheiro. E o meu quarto fica próximo à sala e tem um corredor que leva até o banheiro. Quando eu levantei e comecei a caminhar, eu senti um estalo na cabeça e começou a escurecer tudo. Eu, ainda consciente, percebi que eu ia desmaiar, que eu ia cair no chão. Então, tinha um móvel no corredor e eu fui me segurando naquele móvel. É só até aí que eu lembro. Eu fui me segurando no móvel e fui tentando sentar no chão, né, para não cair com o corpo inteiro, porque eu tinha certeza que eu ia pagar ali. E desse momento em diante, eu não lembro mais do meu corpo físico ali, como é que eu posso falar? Conscientemente falando. Imediatamente eu já me vi, em fração de segundos,
é muito difícil a gente explicar essa experiência, porque palavras não cabem, né, no sentido de tudo aquilo que a gente vivencia, mas em fração de segundos o meu corpo estava lá e eu me via em um canto do corredor, desse mesmo corredor, observando ali. As crianças viram que eu caí e correram. E acharam que eu estava brincando, né? E a minha filha mais velha começou a falar: para, mãe, é com isso, para com isso. E eu ainda estava, na hora que o meu corpo estava lá, eu estava caindo. Era como se eu estivesse me vendo em câmera lenta. Não sei se você pode entender isso. Como se eu ainda fosse caindo, mas o meu corpo já estava só o corpo, só a matéria ali, né? E eu já estava fora dele. E eu via e ouvia nitidamente tudo. E quando a minha filha tocou no meu ombro, que eu estava encostando no móvel, já desacordada, já não estava mais no meu corpo, ela toca e eu caio ao chão, já desacordada. E aí começa um grande desespero, né? Eles começam ali a ver que não era brincadeira. E eu, no canto do corredor, queria voltar para o meu corpo. Naquele momento, consciente do que estava acontecendo, porque em poucos segundos eu estava no meu corpo, estava saindo do meu quarto, estava caminhando para o banheiro, as crianças na sala, e agora estou me vendo no chão, com as crianças em cima de mim, chorando, gritando, me chamando, e eu num canto do corredor, contemplando tudo aquilo sem poder fazer nada. Eu não tinha autonomia para voltar, era como se eu estivesse paralisada no canto do corredor, vendo tudo, mas sem domínio algum daquilo que estava acontecendo para voltar. Na minha mente eu queria voltar, eu fazia força para voltar. Até então eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu morri? E eu vi quando o meu filho mais velho correu e foi lá fora pedir ajuda aos vizinhos. Agora, eu queria abrir um parênteses nisso aí, porque eu estava no corredor, contemplando a cena do meu corpo no chão, minha filha chorando, ela já começou a chorar. O Leandro, meu filho mais novo, ele foi até a cozinha e ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus para que eu não morresse. E eu via tudo isso como se eu estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. A visão era dentro da casa e fora da casa. E o meu filho mais velho abriu o portão, correu, foi pedir socorro. Nós moramos próximos a uma padaria, e ali ele foi pedir socorro ao pessoal que trabalhava lá, aos vizinhos, e de repente eu comecei a ver aquele movimento, né, as pessoas entrando, minha filha chorando, e ali eu angustiada, eu disse: meu Deus, eu não posso morrer agora, não posso deixar meus filhos agora, porque nós temos uma ligação muito forte, né? E eu comecei ali a ficar angustiada, não que fosse uma sensação ruim, está fora do corpo, porque quando você sai, você sente uma leveza muito grande, mas a angústia de ver ele chorando, de estar presente na cena e não poder fazer nada. Então, de repente, eu fui, após aquela cena do meu filho sair e pedir socorro, e o menor, o meu filho mais novo, chorando de joelhos, desesperado, porque eu olhei para o meu corpo e eu achei algo muito feio ali. Eu não estava muito bem, né? Eu vi que aquilo ali era mais sério. E, de repente, eu fui sugada para o teto da casa. E eu comecei a ver agora toda a cena do alto. Eu estava na altura normal, como se você estivesse em pé, e vendo tudo aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, a sensação é de que você não tem mais corpo. Você só tem visão e audição. E você não pode falar, você não pode esboçar nenhuma reação através de palavras. Porque naquele momento eu queria gritar e dizer: filha, eu estou aqui, calma, vai ficar tudo bem, não se desespere, eu estou aqui. Mas eu não conseguia falar, eu só via, ouvia e pensava. Então tudo que eu queria falar para eles, eu só conseguia pensar e eles não me ouviriam, né? Então, continuando, após esse momento, eu fui sugada para o teto da casa. E aí eu já comecei a ver uma visão de cima para baixo, mas panorâmica. Eu via Laila em cima do meu corpo, e ela gritava, ela batia no meu peito, ela balançava o meu corpo com muita força, com toda a força que ela tinha para que eu acordasse. Ela batia no meu rosto, ela tentava abrir meus olhos,
ela colocava os dedinhos nos meus olhos e ficava, abre mãe, abre o olho, volta. E ela já estava em pânico, em desespero. Nisso a casa ficou cheia de gente, e eu estava vendo tudo isso fora do meu corpo já. E os vizinhos, e devido à gritaria dos outros meus filhos, né, do Felipe, do Leandro, entraram em casa. E de repente, naquela situação toda ali, de desespero, mais uma vez a minha consciência pensou assim, morri. Porque eu já estava sentindo que eu estava numa altura, como se a cada momento eu estava me distanciando mais do meu corpo. E eu comecei a ter consciência de que aquilo ali não teria mais volta. E a minha preocupação era com eles, mas eu não poderia fazer nada. E, de repente, eu fui sugada de novo para fora da casa, né? E eu já vi, aconteceu esse episódio, Carlos, umas 3 horas da tarde. Era dia. E eu via nitidamente, quando eu fui sugada para fora da casa, a claridade, a vizinhança, a rua. Eu já via a casa do lado de fora, e eu via o portão aberto, os vizinhos entrando, tudo isso eu vi, né? E eu estava olhando, e de repente aquela força maior que eu me suga mais um pouco. Eu estava nessa posição, olhando para baixo, e de repente o meu corpo, engraçado que a gente sabe que não tem corpo, mas a gente sente aquele impacto de já a visão se voltar para lá, para o céu. E eu via o sol, a claridade do céu, e aquilo ali foi me puxando, me levando, muito forte isso. E ali eu já comecei a sentir uma paz muito grande. O som, o barulho dos gritos da casa, dos vizinhos, né? Eu ouvi algumas pessoas gritando, auxiliadora, volta, auxiliadora. E a minha filha, nesse momento, já estava chorando, muitos gritos, mas aí foi se distanciando. E a partir do momento que eu fui me distanciando, eu fui me desligando. E não foi uma coisa assim, também que eu quero deixar claro, rápida. Eu não fui sugada de uma forma e fui rápido e já estava em outro lugar, não. Foi gradativamente, foi devagar. Foi, para mim, foi assim, foram horas, aquela experiência toda, tanto do corredor como subir para o teto, e você fica em uma nova dimensão, né, de tempo, de tudo que está acontecendo. E aí eu fui subindo gradativamente, vendo tudo, ao ponto de... Outra coisa que eu quero falar, eu falei para você que meu corpo, ele virou, e ele voltou-se para o outro lado, para o céu, mas eu conseguia ver tudo que estava acontecendo aqui. Aqui, aqui, aqui. Então é muito difícil a gente explicar, porque você fica... É como se a sua mente ficasse totalmente aberta para tudo que está acontecendo ao seu redor. É incrível. Eu conseguia olhar o que estava adiante, ver o que estava acontecendo lá, mas aos poucos foi se distanciando o teto da minha casa, a vizinhança, o bairro, a cidade. E gradativamente eu fui perdendo o interesse pelo que estava aqui, e eu comecei a contemplar o que estava lá. E aquela angústia que eu estava sentindo na hora do desespero, dos gritos, enquanto eu ouvia meus filhos chorando, eu queria voltar, mas depois eu fui me deixando levar por aquele momento. Eu fui me envolvendo naquele espaço, naquela atmosfera, eu posso até falar assim, sobrenatural. Sempre, quero deixar bem claro, sempre consciente de que eu tinha morrido. Achando assim, agora sim, agora não tem mais volta, já estou distante demais, já estou longe demais. Consciente o tempo todo do que havia acontecido e me questionando perguntas, né? Antes de eu entrar nessa atmosfera de paz e de entrega, eu fiquei naquele dilema, e agora o que vai ser dos meus filhos? E agora vai ser, eu morri. E quando minha mãe souber, quando minha família souber, então eu estava totalmente consciente do que estava realmente acontecendo comigo ali. E fui ali, sendo levada, me distanciei da cidade, e eu sabendo que ainda estava na atmosfera da terra, até que eu rompi, e já me vi como se eu estivesse no espaço. Era tudo muito escuro, e eu vi estrelas, pontos de luz, mas eu sabia que eram estrelas. Ali eu pude repensar em tudo que aconteceu com mais calma.
A minha consciência sabia do que tinha acontecido antes, durante e naquele momento que estava acontecendo. Eu tinha plena consciência. Eu estou viva, eu estou aqui, mas o meu corpo ficou lá. Os meus filhos estão lá. Agora deve estar, a família já deve estar sabendo. Morri, meu Deus. E agora o que será? E comecei a esperar. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer e fiquei esperando ali, flutuando. Sentia que eu estava flutuando, né? Livre, é uma sensação de liberdade muito boa, né? Eu senti uma sensação de paz intensa, uma paz que eu confesso a você, nunca senti em toda a minha vida, naquele momento, uma sensação de paz, de plenitude muito grande. Eu falando aqui com você, aconteceu em 2004, nós estamos em 2019, mas é muito vivo na minha memória tudo que eu vivi, né? Chego até a me emocionar, porque é uma experiência única minha, né? É muito real, é muito... As sensações daquele dia, quando eu passo a relatar, eu volto a sentir na mesma intensidade. E é muito bom a sensação de paz, de liberdade, de plenitude. Você está conectada, inteira com tudo aquilo que está ao seu redor, o universo, tudo aquilo. E você não precisa entender nada, explicar nada, melhor dizendo, você já entende tudo. Você está ali, a sua consciência já está entendendo tudo, é algo muito pleno, uma situação muito plena. E de repente, ali naquela sensação de paz, de plenitude, de liberdade, e eu comecei ali a me entregar, eu já não estava mais ligada à Terra. Ali eu já estava começando a gostar de onde eu estava, e eu sabia que eu ia chegar a algum lugar. A sensação que eu senti era que eu estava indo para algum lugar, e aquele lugar, parece meio difícil falar, mas como se fosse um lugar que eu já conhecesse. É como se eu estivesse voltando para algum lugar que eu já conhecesse, porque meu coração, olha só, meu corpo estava lá, eu estava sem corpo, mas o meu coração é algo... A sensação que eu tive era de alegria, como se eu fosse rever pessoas, amigos, amados, queridos, que eu não via há muito tempo. Eu estou tentando conjecturar, explicar, porque é uma sensação de que eu fosse chegar a um lugar que iria me trazer muita alegria, que eu iria rever pessoas lá. Eu fui sentindo aquela paz, aquela sensação de querer chegar lá. Só que eu ainda me via naquele espaço, né? Eu não via nada, eu não via luz, eu não vi túnel, eu não vi uma luz no final. Só depois que eu contemplei que no meio daquelas estrelas tinha uma luz diferenciada. E aquilo me chamou a atenção. Era uma luz branca com um tom amarelado, alaranjado. Não tem como, era diferente das estrelas. E eu comecei a fixar os meus olhos ali. Aquilo me chamou tanto a atenção, me atraía. Aquela luz, ela me chamava, ela me atraía. E eu comecei a olhar para ela e fui indo em direção a ela. Agora, uma coisa que me deixa pensativa nesse momento é que eu não tinha domínio para onde eu iria. Eu ia ser levado. Eu só tinha que me entregar e aceitar ali, né? Era tudo muito, muito silencioso, né? Após o barulho da terra, quando eu cheguei nessa dimensão, nesse momento de paz, de plenitude, era tudo muito silencioso. Era só a minha consciência, era só meus pensamentos ali, pensando em tudo o que havia acontecido, e eu falando comigo mesma, meu Deus, eu morri. E agora? Eu falando comigo mesma. Então eu fui e vi aquela luz, né, diferenciada. Eu comecei a olhar para ela, ela foi me atraindo até ela. Não é uma coisa que você olha e fala, tem uma luz ali, eu vou até ela, e você tem aquele domínio de ir, né? Eu acredito que é algo involuntário. Você vai porque tem que ir, não porque você queira. E eu fui em direção a ela. Aos poucos, quando eu fui me aproximando daquela luz, eu pude começar a vê-la criar forma, a forma de uma porta. E eu fui tentando identificar, meu Deus, é uma porta?
que é aquilo? A luz agora está me parecendo uma forma de uma porta. Isso eu falando comigo mesma todo o tempo, consciente ali, né? E fui me aproximando, eu tinha muita vontade de chegar mais perto, só que eu não tinha, como eu te falei, domínio de apressar aquilo, era algo muito lento, e a gente falando aqui, você vivenciando aquele momento, parece que você já está lá há dias, há horas, você perde a noção, parece que você já está lá há muito tempo, porque você começa a se familiarizar com tudo aquilo, como se você já fizesse parte daquilo, né? E aí eu fui me aproximando da porta, que eu posso chamar de porta, e ela foi ficando maior, e da mesma forma que eu fui me aproximando, eu comecei a observar que tinha algo dentro da porta. A porta, dentro dela tinha duas pessoas, dois seres, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e dentro da porta, pessoas. Eram pessoas. Ela era totalmente aberta, não tinha, como eu posso dizer, algo que fechasse. Ela era uma luz em forma de porta, né, aberta. E ao lado do lado esquerdo um ser, do lado esquerdo outro. Agora eu vou te explicar por que eu falo ser, porque eles não tinham a estatura de um ser humano comum. Então eu identifico assim, quando eu falo seres, porque eles não eram, eles tinham uma forma que não dá para você ver a fisionomia, você vê muita luz iluminando aqueles seres, eles eram de uma estatura maior. E as pessoas que estavam dentro daquela luz, que eu chamo de porta, porque é a única, poderia ser, o que me chama mais assim, a atenção. Ela parece uma porta, né? Mas ela se abriu no espaço. Na hora que eu vi que eu já estava numa distância bem favorável, que já comecei a identificar tudo isso, a minha consciência, a minha mente, na mesma hora eu falei, nossa, 2 metros de altura não são seres humanos comuns, não são seres parecidos conosco. Então, na hora eu pensei, 2 metros. Isso ficou registrado, né? Eram altos. O engraçado é que eu identifiquei que eram 2 homens, né? Não dava para ver fisionomia, era muita luz, eles eram envolvidos por uma luz muito forte, envolvia todo o corpo. Eu vi que eles tinham túnicas compridas, brancas, e eu vi as mangas, eu vi a forma das mãos, mas envolvidas em muita luz. Eles gesticulavam, eles olhavam um para o outro, como se estivessem falando algo a meu respeito. E era como se a minha chegada ali já estivesse sendo esperada. E aí começa o momento em que eu começo a ouvir, diante de todo aquele silêncio, de todo aquele momento de silêncio, quando eu fiquei no espaço e vi as estrelas, eu comecei a me aproximar da porta ou portal, né? E quando eu comecei a me aproximar, eu escutava vozes, pessoas falando. E eu comecei ali a tentar identificar. E dentro de mim, eu sabia que eu conhecia aquelas vozes de algum lugar. Não eram vozes estranhas. É incrível, porque não eram vozes que eu nunca ouvi antes, mas eram familiares. E eu comecei ali a tentar entender o que eles estavam falando. Esses 2 seres estavam pelo lado de dentro do portal. Eles estavam em pé, eles olhavam para mim, e quando eles olhavam para mim, eu sentia muita paz, eu sentia como se eu já conhecesse aquele lugar, e eu tinha pressa de chegar, eu queria estar, mas eu não tinha domínio de apressar aquele momento, então eu ficava me deixando levar por aquele momento pleno de paz, e eu maravilhada com tudo que eu estava vendo. Dentro da porta, eles estavam do lado de dentro, mas como se estivessem me esperando para me recepcionar, para ficar mais claro para quem está ouvindo e assistindo, né? Não ficar uma coisa muito dificultosa de explicar. Eu estou procurando trazer palavras aqui na nossa linguagem mesmo, para a gente entender, porque é uma experiência muito profunda, então para a gente trazer isso escrevendo ou falando, é muito difícil. Encontrar palavras no nosso vocabulário para explicar algo assim, a gente não encontra. Aqui na Terra, não.
lá, a minha consciência entendia tudo, estava compreendendo tudo, era como se eu já estivesse lá, já tivesse estado lá, estava voltando para o meu lugar de origem. Foi essa sensação que eu senti. E dentro da porta havia umas pessoas também com túnicas brancas compridas, envolvidas por luzes fortes, né? Uma luz branca muito assim forte, mas também não chegava a ofuscar a minha visão. Eu conseguia olhar nitidamente, como eu estou olhando para você aqui, e eu via que eram mulheres e homens, mas uma estatura menor do que os outros seres que estavam na porta. E eles falavam, e ao mesmo tempo que eles falavam entre si, eles olhavam para mim. Eu estava sendo vista ali por eles, e os que estavam na porta olhavam um para o outro, gesticulavam e falavam, e a minha intenção naquele momento era entender o que eles estão falando. E eu comecei a tentar identificar ali, dentro de muitas vozes, eram muitas vozes, mas muito familiares, eu tentando entender o que eles estavam falando. Até que, quando eu cheguei a uma determinada distância da porta, onde eu já estava achando agora, chegou o momento de realmente contemplar o que tem lá do outro lado, né? Porque a gente tem muitas deduções quando a gente está aqui do que é após a morte, o que acontece, né? Porque a gente pode ter nossas ideias, nossas crenças, mas ninguém nunca sabe, na verdade, o que tem do outro lado. A gente procura respostas. E naquele momento eu estava vivendo o meu momento, né? Agora é um momento de atravessar o portal, agora eu vou ver. De repente eu escuto uma voz muito distante, muito conhecida, como se fosse dentro de um funil, de um cano, aquela vozinha fina, longe, gritando, maninha, volta, maninha. Nesse momento eu estava indo em direção a essa porta, eu paro no ar. Eu nem vou, nem volto. Porque a minha consciência lembra que era minha filha me chamando. Porque quando eu cheguei em uma certa dimensão daquela situação, daquela experiência, eu esqueci da Terra. As emoções, aquela angústia, a preocupação com as crianças, tudo automaticamente parece que apagou ali. Eu estava vivendo só o momento daquela passagem, né? Daquela viagem ali maravilhosa que eu estava fazendo. Eu não lembrei mais de nada. Eu tinha plena consciência que eu tinha morrido, mas aqueles sentimentos que me apegavam ainda lá, sumiram. É incrível, né, falar isso, porque eu saí de lá em uma situação tão difícil, deixei as crianças gritando, chorando, e sem a minha presença, mas eu cheguei num momento em que eu não lembrava mais, não me importava mais aquilo, agora era o que tinha lá, que me importava, eu queria chegar lá. Mas aí quando eu escuto esse grito muito longe, eu lembro da Terra. Eu lembro dos meninos, eu lembro da minha filha, e aí eu penso, na mesma hora, peraí, é minha filha que está me chamando, é a Laila que está gritando, que está me chamando, e de repente eu olho para a porta de novo, e eu vejo aqueles dois seres gesticulando um para o outro, e eles olham para mim, eles fazem sinal assim, ó, com a mão. Eu entendi que era para voltar, e eles continuaram. E continuava eu escutando a minha filha me chamando, o barulho das vozes ainda lá, ao mesmo tempo, mas o que me prendeu mais, que me fez voltar, foi a voz da minha filha. O interesse de ir lá, eu já não tive mais. E aí eles fizeram assim, para que eu voltasse, uma forma, porque quando eu estava flutuando em direção à porta que a minha filha grita, que a minha consciência lembra da Terra, que eles fazem sinal, aquela parada no ar que eu fiz, pequena e parada, por alguns segundos, né? Parada esperando, e agora eu vou para onde? Estava presa à terra e ao mesmo tempo estava lá a porta, bem próxima já. E aí eu volto, como numa queda livre, da mesma forma que eu fui, involuntariamente, sem ter domínio na ida, a volta foi muito traumática, porque você vem caindo, você vem voltando
passando por todos os lugares que você passou antes, mas muito rápido, como se você estivesse caindo de um prédio sem nenhuma proteção, um prédio de vários andares, e você vem. Eu sentia, mesmo não vendo o meu corpo, em nenhum momento ali, naquela passagem, eu vi meu corpo. Era só a minha consciência e eu estava pensando em tudo, consciente de tudo. Então, mas eu sentia na queda que as minhas mãos tentavam agarrar em alguma coisa. Mesmo eu não tendo visto as minhas mãos, mas as minhas pernas, as minhas mãos, era como se eu sentia o impacto da queda, né? Que o abalo do corpo não é o físico, né? É o corpo, a alma, não sei. Eu sei que eu sentia as mãos, eu tentando me segurar em algo, porque eu vim na posição que eu estava, eu voltei. E fui passando por todos os lugares aos quais eu havia passado, até chegar, e na queda eu via muito rápido aqueles flashes, né, da passagem de volta, eu vendo, e vi quando eu entrei ali na atmosfera da Terra, deu para sentir a diferença de onde eu estava para a Terra agora, e fui vindo muito rápido e caí no meu corpo. Eu caí literalmente dentro do meu corpo. E quando eu caí, eu abro os olhos e puxo o ar. Voltei. E na minha consciência, eu pensei, meu Deus, eu voltei, estou de volta. E a minha filha, chorando muito, assim, os vizinhos já tinham afastado elas, né, do corpo, já estavam acalmando elas, mas elas ainda estavam muito agitadas com tudo. Eu ouvia tudo de novo, voltei a ouvir, abri os olhos e vi que eu estava no corpo e depois adormeci, como se eu tivesse anestesiado. E aí, depois de muito tempo, eu vi os flashes de minha mãe entrar no meu quarto para cuidar de mim, porque eu fui socorrida, né? Depois eu fiquei sabendo que eu fui socorrida e tudo, e fizeram uma nova bateria de exames, estava tudo normal. E aí eu precisei da ajuda da minha mãe, porque eu tinha as crianças, eu não tinha condições de me levantar. Eu lembro que eu tinha os relances, eu fiquei sonolenta durante 3 dias. Eu não conseguia ficar acordada. Eu acordava e dormia. Acordava e dormia. E eu lembro que a minha mãe falava comigo, auxiliadora, você está bem? Minha filha, sou eu, você está lembrando de mim? É sua mãe. Eu só fazia... tentava falar, mas não conseguia. Eu fazia sinais com os olhos e depois dormia de novo. E eles ficaram muito preocupados, achando que eu não ia mais ser auxiliadora de antes, né? Mas ali, naqueles momentos que eu me acordava, que eu passava alguns minutos acordada, eu lembrava da experiência. Eu estava consciente da experiência. Falei, meu Deus, eu morri, saí do meu corpo, mas acredito que pelo grito, pelo pedido da minha filha, foi me dada mais uma oportunidade. Voltei, porque eles precisavam de mim, agora eu estou aqui. Mas eu não conseguia falar nada para ninguém. Foi um período que eu fiquei consciente daquilo. Para ir ao banheiro, eu precisava de ajuda. Para me alimentar, eu lembro que a minha mãe colocava comida na minha boca, água. E depois, imediatamente, após comer ou beber muito pouco, eu dormia de novo. Agora tem algo também muito interessante, que eu estava numa crise de enxaqueca muito forte. Eu lembro que quando eu passei pela experiência, eu tinha passado momentos terríveis, com dores de cabeça, enxaquecas fortes mesmo. E quando eu voltei, esses 3 dias dormindo, olha, quando eu me recuperei totalmente, eu voltei como uma criança, com energia, sem dor nenhuma, não tomei mais nenhum medicamento, fui totalmente, assim, restaurada nas minhas forças, no sentido que eu vinha muito pesada, empurrando com a barriga, trabalhando muito, intensamente, né? Nessa época, eu trabalhava como diretora adjunta na Escola Estadual Isaura Falcão de Carvalho. Eu trabalhava os 3 horários, né? Eu saía às 6 horas da manhã de casa
e só chegava 11h30, meia-noite. Eu moro na cidade de Cabedelo e a escola ao qual eu trabalho, ela fica na cidade de Lucena, ou seja, nós temos que pegar um barco para chegar até lá, porque a cidade que eu moro é como uma ilha, é um braço de terra, e eu sempre costumo falar nisso, quando eu falo, eu me alegro porque eu descobri que é um braço de terra quando eu passei por essa experiência, porque eu vi a cidade de longe. Eu falei, meu Deus, a gente mora no braço de terra. Se houver aí uma inundação, leva a cidade inteira. E é verdade. A cidade de Cabedelo, ela é cercada é uma cidade portuária, ela é cercada por praias belíssimas, e para chegar onde eu trabalhava, eu tinha que pegar um barco ou uma balsa para chegar nessa escola, né? Cidade de Lucena, muito bonito lá também. Eu senti quando eu saí da atmosfera da Terra para o espaço. Mas eu não, quando eu cheguei nesse momento, nesse estágio, né, que eu saio da Terra e entro no espaço, aí eu já começo ali a ter sensações de paz, de plenitude. Então, eu não vi a Terra, não olhei o globo Terra. Quando eu voltei, eu senti quando eu saí do espaço e entrei na atmosfera da Terra. Isso aí a gente sente. Eu senti quando passei. Mas na queda, eu não cheguei a contemplar. A palavra certa é uma outra dimensão. Completamente diferente dessa atmosfera que nós vivemos, né? Quando há essa passagem, você sente... eu vivenciei isso não tão rápido, então eu pude comparar. Quando eu estava na atmosfera da Terra, eu tive sensações diferentes de quando eu entrei nesse espaço aí, nesse lugar, né, de plenitude, de paz, é muito complexo falar, mas eu espero que as palavras estejam chegando claras, porque mesmo sendo pastora evangélica, eu creio, eu tenho minhas convicções de fé, mas essa experiência, ela é totalmente, assim, diferente de tudo que eu pensava ou vivi. Então, para mim foi forte por isso. E a dificuldade de falar dela para outras pessoas, né? Tanto que quando eu assisti o canal, uma experiência, eu falei, meu Deus, eu não estou sozinha, porque são experiências que existe um tabu, né? As pessoas se sentem constrangidas de falar, de experiências assim tão íntimas, tão pessoais. Eu estou aqui falando com você e para mim é uma experiência única minha e importantíssima na minha vida. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Muitas coisas foram confirmadas, né, em relação ao que eu creio, ao que eu já li, ao que a Bíblia fala, né, porque nós temos a Bíblia, assim como nós que somos evangélicos, temos a Bíblia como um manual, né, uma bússola. Então, assim, a experiência só me fez ter certeza de que a vida não acaba aqui, que há uma continuação, né, que após a morte há uma continuação. Inclusive, existe um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, que é no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, parte A, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, quando eu voltei da experiência, esse versículo vinha à minha memória, melhor é o fim, porque a vida aqui é só uma passagem. Nós estamos de passagem, somos peregrinos, né? Mas existe algo muito maior além disso. Enquanto nós estamos aqui, a gente tem que viver da melhor maneira, dar o nosso melhor, procurar aprender com cada experiência, com as experiências boas e ruins. Eu acredito que as experiências ruins que passamos na vida, em algumas áreas da nossa vida, elas nos ensinam mais do que as boas, né? Nos capacitam. Mas que o que eu aprendi é que eu já sabia, já tinha essa certeza e fiquei mais convicta disso, que há uma continuação, há algo além após essa vida aqui. Não acaba aqui, não morre aqui. A matéria fica, mas o que tem dentro dela, a essência, continua. O que me deixou surpresa foi na visão que eu tive fora do meu corpo, que foi
geralmente nós que professamos a fé evangélica, a gente imagina que iria chegar em um lugar onde haveriam anjos e um belo lugar com mansões celestiais. Eu não consegui ultrapassar esse portal, né, para falar, mas eu sei que tem algo do outro lado. Mas o que me chamou a atenção foi as pessoas falando lá, e aquelas pessoas me eram familiares, eram conhecidas, as vozes não eram estranhas, então foi assim um pouco diferente de tudo que eu imaginava que seria do outro lado, né, após a morte. Eu sei que haveria mais coisas. Se a minha filha não tivesse me chamado, se eu não tivesse parado ali, dado espaço para que a terra me chamasse de volta, eu teria ultrapassado ali, teria visto umas coisas, talvez eu não estivesse aqui para contar, porque a sensação é de que você quer ficar ali, você não quer mais voltar. A sensação plena de paz, de plenitude, é a palavra que eu encontro, para dizer, você se sente pleno, ali você está completo, não falta mais nada. No momento em que você está ali, você já está fora do seu corpo, você está vivenciando sensações incríveis, porque só o fato de estar fora do corpo e você está vendo tudo aquilo ao seu redor. Agora, na atmosfera da Terra, você ainda está muito ligado à Terra. Então, há uma mistura muito forte de emoções. Então, a diferença de estar ali na atmosfera da Terra, mesmo tendo toda aquela visão panorâmica de tudo, né? De ver as crianças, de ver os vizinhos, de ver o bairro, de ver a cidade, e você ir, você sabendo que conscientemente você está fora do corpo, você morreu, você está indo para algum lugar. Diferencia muito quando você entra nessa nova dimensão, quando você sai do globo Terra, você ultrapassa o globo Terra e você entra nessa nova dimensão, a sensação é maravilhosa. Você já se sente bem fora do corpo, é uma sensação boa, de liberdade. Mas nessa nova dimensão é muito, milhões de vezes maior. Porque ali a sua consciência já está envolvida com tudo ao redor. Você está, meu Deus, como é que eu posso falar? Não encontro palavras, como se você fizesse parte de tudo aquilo, como se você fosse como um todo, como se você tivesse... ai, meu Deus, não tem palavras para explicar, mas nessa dimensão você se sente como um todo, você faz parte de tudo aquilo ali. É como se você... eu procuro palavras e você não precisa fazer pergunta nenhuma, porque você mesmo já sabe a resposta. A sua mente fica mais aberta, você está inserido em um novo plano em que não precisa fazer pergunta nenhuma. Você entende tudo que está acontecendo ali. Diferente do globo Terra. Quando você está saindo, você ainda está muito ligado a tudo que você está vendo, as suas emoções ainda, daquela vida que você está vivendo ali, é muito forte, você está muito ligado às pessoas. Mas nessa nova dimensão, não. Eu não verbalizar com boca. Inclusive, eu não conseguia ver a fisionomia de ninguém. Mas eu sabia, eles estavam falando e era algo ao meu respeito. Ali eu entendia que era sobre mim, né? E eles conversavam. E na minha consciência, eu ouvia tudo aquilo, tentava entender porque eram muitas pessoas falando, e eu tentava decifrar, né, frases que eles estavam dizendo, mas ali eu entendi que era algo em relação a mim, a minha pessoa, a minha chegada ali. Não consegui perceber isso, idades, etnias, porque eram envoltos em uma luz muito forte, né? E a distância que eu estava, quando eu cheguei numa distância favorável, que eu já comecei a identificar alguma coisa, a minha filha me chama. Eu já estava numa distância bem próxima desse branco, muito branco, inclusive toda a porta, a iluminação de dentro, né, após ali onde eu estava, era escuro, era o espaço, né, e lá era luz. Eu estava em direção àquela luz, e era muito iluminado. Tanto os seres que estavam na porta, eles eram totalmente iluminados, mas eu conseguia ver silhuetas de mão em volta deles e ao mesmo tempo emanava deles. Porque quando eu fui chegando perto, aquela luz foi também me tomando. Cada aproximação à porta
Aquela luz foi tomando conta de mim também. Eu já não me via totalmente ali no espaço, eu já me via tomada por aquela luz também. Sim, branco com um tom meio que alaranjado. O tempo realmente é diferente daqui. É como eu lhe falei, né? Quando eu voltei para a Terra, o que aconteceu foram mais ou menos 30 minutos. Mas no momento que eu estava fora do corpo, pareciam horas, anos, não sei. Você perde a noção total do tempo. Você vive cada momento, cada sensação ali é muito plena, é muito intensa, é muito eterna, sabe? É algo muito eterno, muito profundo. Então, nada se compara ao tempo daqui. Quando você sai do corpo, tudo muda. É como eu lhe falei, existe um certo constrangimento para nós falarmos. É algo muito íntimo, que não é todo mundo que vai entender. Eu só contei para os meus filhos, depois para minha mãe, para o meu pai, contei, porque eles ficaram insistindo, perguntando o que aconteceu. E aí eu comecei, foi assim, no conta-gota, né? Fui contando por etapas. Eu tinha medo de como eles iam receber aquilo ali. Havia uma interrogação grande, uma incógnita grande em relação a tudo isso. As pessoas sempre têm esse medo da morte, né? As pessoas têm esse medo de como vai ser depois. E essas experiências estão nos trazendo uma tranquilidade, um esclarecimento maior do que do outro lado, porque existe vida após a morte. É engraçado até falar isso, mas existe vida após a morte. Por que é engraçado você falar isso? Porque a gente sempre tem essa sensação, né, de que, por mais que nós procuremos em determinadas religiões, em livros, a gente sempre tem essa sensação de que será que tem vida, continua após isso aqui? Então, após a morte tem vida. Ou seja, parece até que a continuação maior não é aqui, não é viver. É quando ultrapassamos essa dimensão, aí é que a vida vai começar. Isso aqui é só um aprendizado. Isso aqui é só uma passagem, são experiências que nós vamos adquirir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas a vida verdadeira é após tudo isso, né? Porque isso aqui é o limite, Carlos, há um limite aqui. Muitas pessoas me procuram, né? Eu estou procurando dar o meu depoimento sem envolver muito religião, porque eu não vou pegar a Bíblia, ao qual eu creio, Deus, eu creio plenamente que existe vida após a morte. Isso aí a gente já, mediante a nossa crença, estudos que nós fazemos, nós cremos piamente nisso. Mas eu não quero trazer aqui os meus conceitos do que eu creio ou não. Isso mesmo. Uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Uma coisa é você ler sobre aquilo, outra você vivenciar aquilo. É fantástico, é imensurável. Sinto saudade daquela paz, daquele momento pleno de estar ali, naquela dimensão livre de preocupações, livre de problemas, de dores. Quando eu falo com você e quando eu expliquei para meus filhos, para minha mãe, a sensação é de saudade, de não ter concluído a minha viagem, né? É quando você está ansioso para chegar em algum lugar e dá algo errado no voltar, você fica com aquela sede de estar lá. Então, essa sensação que eu tenho de saudade de lá. Eu me senti pesada, porque quando eu voltei para o meu corpo, eu senti um peso ali da gravidade da terra, dos problemas que me cercavam, antecedendo a experiência. E me senti triste, sim. Eu chorava, minha mãe perguntava o que eu estava sentindo, né? E eu me pegava chorando, lembrando, ao mesmo tempo consciente de que meus filhos precisavam de mim, mas o que eu senti nessa experiência não se compara. E como eu lhe falei, quando eu voltei inovada. É como se eu precisasse, tivesse recebido uma injeção de energia, de fortalecimento, e voltei sem dores. Eu ainda, no período
da experiência, eu ainda estava com algumas dores, então zerei, meu corpo foi como se tivesse formatado, né? Quando nós formatamos um celular, ele fica rápido, pensa rápido, os meus sentidos. Então eu passei 3 dias assim, e depois que eu retomei a minha vida comum, trabalho, aí ninguém me segurava mais, voltei com toda a força, energia, com mais entusiasmo, mas sempre com aquela sensação de querer ter ficado lá. Quando eu não contei a experiência ainda, eu ficava no meu quarto, lembrando de tudo, né? Porque se hoje, 14 anos, 15 anos após a experiência, eu falo e o meu corpo, meus sentimentos voltam a sentir aquela sensação de lá, assim, de ter estado fora, imagina lá logo no começo. Então, eu sentia saudade. Eu queria estar de novo, e muitas vezes eu ia dormir pensando, será que eu vou ter oportunidade de voltar lá? De sentir isso de novo, de concluir a passagem e ver o que tem na porta, porque o ser humano é curioso, né? E ficou aquela interrogação, o que será que tinha lá mesmo? Atrás daquela porta? O que deixa as religiões similares umas às outras é isso. Não é nem questão de busca espiritual, é de respostas. O ser humano necessita de coisas que são verdadeiras, que tragam a eles resposta para o que eles buscam. Então, as religiões, elas fazem isso, né? Elas tentam buscar essas respostas, que o ser humano já nasce cheio de interrogações. Mudou na minha forma de viver, né? De pensar, de ver a vida. A gente começa a enxergar a vida de outra forma. Eu te falei que quando eu ia para o trabalho, eu ia de barco. Esse barco, ele parece um barco ônibus, né? Ele tem a carcaça de um ônibus, e nós vamos, e a paisagem é muito linda. Eu nunca parei para olhar. E após essa experiência, eu comecei a observar a dimensão do mar, a imensidão do mar, o céu, o pôr do sol. Fazia muitos anos que eu não parava para ver. Observar a lua no céu, as estrelas. Então, o céu passou a me atrair mais, né? Eu passei a valorizar as pequenas coisas, o tempo com a família, porque até então eu só vivia para o trabalho, final de semana era trabalho em casa, então eu passei mais a curtir. Outra coisa, eu era muito ansiosa, então eu passei a ficar mais tranquila. Hoje meu esposo fala assim para mim, amor, você não se preocupa, mas meu filho, tudo passa, né? Aqui, isso é só um momento, é um momento difícil, mas eu não posso mudar. Eu entendi que o cronograma da vida, a gente não tem poder para mudar, a gente tem que passar. E são experiências, são ciclos. Então, o que eu aprendi foi isso, a ser mais tranquila, diante dos problemas, ter mais tranquilidade. Era muito, tem que resolver. Outra coisa, tinha mania de limpeza, trabalhava a semana toda, tudo tinha que estar no lugar. Até a minha família dizia, minha filha, você trata seus filhos como soldadinhos, né? Tudo tem que ser na hora, comida na hora. E eu era muito rígida nisso, mas aí, não que isso não seja importante, a gente tem que educar a criança, mas eu era demais. E aí depois eu vi que estava pegando muito pesado. Então, após essa experiência, eu voltei mais equilibrada. É como se eu precisasse colocar no lugar muitas coisas que estavam fora, em desalinhamento, e eu voltei mais equilibrada, mais madura, mais mulher, né? Mais tranquila. Aos que passaram pela experiência, entendam que vocês voltaram para esclarecer muitas coisas, né? Então, não usem essas experiências como eu fiz por muitos anos, né? Me calei e achei que seria feio falar, que algumas pessoas iriam se escandalizar, porque é uma experiência única. Então, quem passou por essa experiência, chegou ao auge, ao ápice, né? De estar do outro lado, ao êxtase, de entrar nessa dimensão diferente, isso é maravilhoso, né? Então, que essas pessoas usem isso, essa segunda oportunidade, que a gente diz assim, voltamos, tivemos mais uma oportunidade, porque tem algo a fazer aqui ainda. Não estávamos preparados. Eu acredito que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E esse tempo precisa ser
completo. A gente não vai antes da hora. Mas acontecem esse tipo de experiências que eu acredito que é para trazer essas explicações. As pessoas são pessoas iluminadas, elas tiveram a experiência de estarem fora do corpo, em outra dimensão, experimentaram coisas que os que ainda não vivenciaram, né, ficam assim, meu Deus, como pode? Né, porque é algo imensurável mesmo de se falar. Então, essas que foram e voltaram, usem isso para o bem, aproveitem esse tempo de volta para passarem essa experiência a outras pessoas que estão vivendo sem esperança, que acham que a vida é só isso, que acabou, que não tem mais nada além, que porque estão aqui, há um propósito para estarmos aqui. Quem não vivenciou ainda, viva, ame, abrace, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar, né? A vida é como um sopro, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas já que estamos, vamos fazer o nosso melhor. Pois é, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar o testemunho da irmã e vocês ouviram a história dela, o que aconteceu, como foi o arrebatamento de espírito que ela teve, e esse momento, meus irmãos, que ela, mesmo fora do corpo, ela ouvia tudo, via tudo, só que não tinha como ela se comunicar com o mundo do lado de cá, com as pessoas vivas. Ou seja, ela estava viva, mas não no corpo material, no corpo matéria, esse corpo aqui. Ela estava no corpo espiritual e ela foi subindo, meus irmãos, de acordo com a visão dela. E ela subiu para o céu. E vocês ouviram aí, meus irmãos, o desfecho da visão dela. Chegando lá no céu, meus irmãos, ela se deparou com uma porta onde tinha dois seres, que esses dois seres, né, meus irmãos, que chamavam pessoas para dentro, para entrar na posse do reino, ou fazia a pessoa voltar para trás, porque ainda não era o tempo da pessoa estar ali. Nós já vimos, meus irmãos, alguns relatos de pessoas que tiveram aí as suas mortes em 2 minutos, 3 minutos, e depois voltava. Aqui mesmo no canal nós temos alguns vídeos de algumas pessoas que tiveram aí aquela morte, meus irmãos, de 2 minutos, 5 minutos, e tem aí a reanimação através dos médicos, e eles voltam contando histórias incríveis, que eles estiveram no céu, que eles foram diante de Deus, que eles viram Jesus, e isso realmente acontece, meus irmãos. Nós não sabemos, não temos assim uma explicação óbvia para esse tipo de coisa, mas nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que o céu é extremamente tremendíssimo. Vocês podem ver que a Bíblia fala o seguinte, o próprio Deus falando que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem sequer subiu ao coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, eu fico imaginando o céu. Eu vejo aqui alguns relatos, principalmente esse relato dessa irmã. Esse relato dessa irmã me deixou muito impressionado, porque o céu, gente, é algo fenomenal. A palavra de Deus fala que nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aqueles que chegarem lá, vai presenciar, meus irmãos, coisas e criações que a mente humana não tem capacidade de imaginar. Então, meus irmãos, quando a gente pensa assim na morte, o que é a morte? Será que existe algo depois disso aqui, dessa matéria? Quando nós chegarmos ao fim das nossas vidas, o que vai acontecer? Será que esse corpo, essa matéria, vai ficar no pó da terra? E o que acontece com o nosso espírito? Para onde vai o nosso espírito? Será que fica vagando por aí ou vai para o céu? A palavra de Deus fala que quando Deus nos criou, Ele soprou em nossas narinas, ou seja, soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então, meus irmãos, eu creio da seguinte forma:
quando a gente morre nessa terra, a matéria, o corpo, vai para o pó da terra. O fôlego de vida, que é a nossa alma, espírito, isso volta para Deus, dependendo, escuta, olha que ponto importante, dependendo de como foi a nossa vida aqui nesta terra. Fez o bem, fez o que era agradável aos olhos do Criador, andou na palavra, obedeceu a Deus, foi um verdadeiro servo do Criador, andou em justiça, em amor, em retidão. Deus viu que você era justo diante dos olhos dele. Então, meus irmãos, eu creio que a tua alma, teu espírito, está guardadinha lá no paraíso. Não sei, meus irmãos, de informar como. Agora, as pessoas que fez o mal, as pessoas que praticaram o que era errado diante dos olhos do Criador, muitos creem que a alma, o espírito vai direto para o inferno. Meus irmãos, eu não sei dizer se é exatamente assim, mas eu creio da seguinte forma: tudo o que é vivo, ou seja, fôlego de vida, aquilo que Deus nos deu, Ele toma. Ele pega de volta para Ele. O fôlego de vida volta para Deus. Porque quem deu foi Ele. Então, meus irmãos, eu creio dessa forma. Então, essa irmã, eu creio que, como ela falou, que ela é cristã evangélica, se eu não me engano, ela disse que era pastora. Então, meus irmãos, eu creio da seguinte forma: que se nós fizermos o bem, o que é correto diante dos olhos do Criador, eu creio, meus irmãos, eu creio fielmente que o nosso espírito, quando nós morremos, está guardadinho com o Criador. E lá, meus irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, que as almas têm consciência. Outros já dizem que o espírito, quando sobe, não tem consciência. Mas a palavra de Deus fala que lá estava a alma dos santos, clamando a Deus diante do trono. Se eles estavam clamando, então, de certa forma, tem um tipo de consciência. Porque, meus irmãos, quando você lê Apocalipse 6, versículo 9 e 10, fala algo que mexe com a nossa imaginação e nosso questionamento. Eu quero ler com vocês, para vocês entenderem, meus irmãos, o que eu estou dizendo em relação à visão desta irmã sobre o céu. Vai aparecer aí na tela, você acompanhar junto comigo essa leitura. Preste atenção, meus irmãos, aqui é um divisor de água muito forte. Preste atenção, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, meus irmãos, aqui falou claramente, João falando, que ele viu que quando o quinto selo foi aberto, ele viu, presenciou as almas das pessoas mortas clamando a Deus. Ali falou que as almas falaram, meus irmãos, falaram. Se falaram, tinham o quê? Consciência. Clamavam a Deus, falaram com Deus. Até quando? Tal. Vocês ouviram ali, meus irmãos. Mas, meus irmãos, isso é um divisor de águas, porque tem pessoas que creem que quando o espírito sobe para Deus, não tem consciência de nada. O corpo nessa terra não tem consciência. Isso é correto. Quando a pessoa morre, nessa terra, o corpo jaz no pó da terra e ali não há consciência. Mas e o espírito e a alma, o que acontece? Eu peço a vocês, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham. O que vocês acreditam? Como foi a revelação, a visão dessa irmã? Realmente, o nosso espírito, a nossa alma, quando sobe para Deus, tem consciência ou não? Fica guardadinho lá com Deus, esperando a ressurreição, quando Jesus voltar? O que acontece? Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham, tá ok, meus irmãos?
E o que essa irmã falou aqui para nós é incrível demais. É um arrebatamento de espírito muito impactante, muito tremendíssimo. Meus irmãos, eu acredito nela. Eu verdadeiramente acredito nessa irmã, nessa visão que ela teve, nesse arrebatamento de espírito, porque ela não é a primeira, ela não é a segunda, ela não é a terceira, ela não é a quarta, não é a quinta. São várias pessoas relatando a mesma coisa. Então, meus irmãos, eu acredito nessa irmã. É algo assim incrível, porque o nosso Deus, Ele tem reservado para nós coisas tremendíssimas. O céu é para aqueles que estão fazendo a vontade do Criador. Então, meus irmãos, se você quer fazer parte daqueles que vão entrar no céu, desfrutar do galardão e desfrutar do que Deus falou para nós, que nenhum olho viu o que existe lá, e ouvido nenhum ouviu as maravilhas, cantos, sons que existem lá. E nem sequer subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o ama. Se você ama a Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo, ama ser crente, ama ser evangélico, ama fazer a obra, prepare-se. O seu lugar está guardadinho lá no céu para você desfrutar das maravilhas que Deus criara para todos aqueles que o amam. Bom, meus queridos irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho dessa irmã e fiquem à parte de que Deus criou algo espetacular para aqueles que o servem, que o ama e que dedica a sua vida em servidão ao Deus Altíssimo. E se porventura, meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas e arrebatamento de espírito, como dessa irmã que nós acabamos de assistir, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui vamos ter muito conteúdo a esse respeito para o nosso despertamento e para uma vida futura na pátria celeste, aonde habita o nosso Deus. Tá ok, meus queridos? E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.